Olá, bom dia. Meu nome é Alisson Patrick, sou diretor da Mestre dos Heads, a primeira e única agência de marketing totalmente especializada em atender vocês, redirecionador e personal shopper. Antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo sobre tráfego pago, sobre como vender mais na internet, como deixar a tua marca mais visível, como alcançar os clientes certos, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de vocês estarem me ouvindo. Essa oportunidade desse evento é realmente uma oportunidade incrível para vocês, onde vocês podem absorver um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento, né? Não só da nossa agência aqui, mas também dos outros palestrantes. E eu quero aproveitar também e desejar para todas as mães que estão aqui presentes um feliz Dia das Mães. A gente sabe que não é fácil, né, conciliar a vida de mãe, esposa, dona de casa, né? Não é fácil equilibrar tudo, mas vocês dão conta e fazem isso com muita excelência. Então eu quero desejar um feliz Dia das Mães para vocês. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu quero a partir do início, do começo. Quero explicar primeiro o que é o tráfego pago para aqueles que não conhecem, para aquelas que não sabem muito bem a diferença, o que é, como funciona. Então eu vou explicar brevemente o que é o tráfego pago, tá? Tráfego pago basicamente são aqueles anúncios patrocinados, aqueles anúncios pagos, que você vai pagar um valor, tu vai depositar um valor específico em plataformas como Google, Meta e outras plataformas também, como TikTok, Pinterest, YouTube, né, e assim por diante. Então você coloca um valor ali específico e você faz uma determinada configuração para esse anúncio ser entregue para o seu público-alvo, para o seu cliente. Então faz essa configuração e essa plataforma vai entregar ali o seu anúncio, né? E consequentemente vai gerar vendas para você e tudo mais. E por que o tráfego pago ele é essencial para quem trabalha com vendas online, principalmente na área da importação, né? Para você que é personal shopper, né? O tráfego pago é importante porque, diferente de quando você produz um vídeo na sua rede social, faz um post, um carrossel e etc., que você postou lá na sua rede social, seja lá qual for o conteúdo, o Instagram, o Facebook, enfim, TikTok, etc., eles vão entregar de uma forma genérica para todo mundo. Claro que você consegue dar uma funilada ali com as hashtags, com legenda, com seus próprios seguidores, mas no geral ele vai ser entregue para a maioria das pessoas. Já no tráfego pago não, a gente consegue afunilar, então a gente não vai entregar para todo mundo. A gente vai entregar para aqueles que são clientes em potenciais da sua empresa. Então a gente vai entregar só para quem realmente está interessado ou tem a intenção de se tornar seu cliente. Então por isso que o tráfego pago é importante, porque a gente vai pegar pessoas que normalmente não seriam alcançadas só postando nas redes sociais. Fora que com o tráfego pago, vocês conseguem se diferenciar dos seus próprios concorrentes. Então, tem um cliente lá que está esperando, tem um cliente que está querendo comprar um produto específico aí dos Estados Unidos, por exemplo, né? E você está postando nas suas redes sociais. Só que o teu conteúdo ainda não chegou até aquela pessoa. Só que um outro concorrente seu postou alguma coisa que chegou até aquela pessoa. Então, em vez dela se tornar o seu cliente, ela vai virar cliente do teu concorrente. E a gente sabe que nesse mercado tem uma certa fidelidade. Então, normalmente, quando você é cliente de uma personal ou de um redirecionador específico, normalmente aquele cliente se torna fiel a ele. Quando você cria esse laço com o teu cliente, dificilmente ele se quebra, só se der algum problema, né? Aí o cliente vai embora, normal, né? Mas então, quando você deixa de alcançar aquele cliente em potencial, você perde ele para outro personal shopper, outro redirecionador, enfim. E para você conquistar aquele cliente de uma outra empresa é muito mais difícil, é muito mais complicado, não é tão simples, né? Você tem que torcer para ele fazer alguma coisa errada para você conseguir entrar no meio. Em tráfego pago ele consegue fazer justamente isso. A gente dá uma acelerada ali na corrida, a gente sai um pouquinho à frente e alcança as pessoas primeiro antes do seu concorrente. Outra coisa bacana também do tráfego pago, no mercado de importação, né? A gente tem os importadores ou cliente final, o cliente vai comprar para consumo próprio e o cliente vai comprar para revenda. A gente sabe que o cliente de revenda ele é muito mais interessante, porque ele importa com mais frequência e importa em um volume muito maior. Com o tráfego pago, a gente consegue chegar nesse cliente de revenda, por exemplo, nesse cliente empresa. Então, também você consegue buscar clientes mais qualificados. Então, com o tráfego pago, a gente consegue trabalhar nessa questão também, de qualificar melhor os seus clientes. Então, se você quer atender mais empresas, a gente consegue criar anúncios que cheguem mais para empresas. E como que eu faço para definir o meu público ideal dentro do tráfego pago, para mim, personal shopper? Na realidade, essa pergunta ela é bem íntima, então varia muito de pessoa para pessoa. Aqui na agência, a gente tem a base de público, então a gente tem a base do que funciona para todo personal shopper, todo redirecionador. Só que dentro dessa base, a gente precisa funilar para cada cliente. Por quê? A gente tem clientes aqui hoje, por exemplo,
que prefere atender o pessoal da área da saúde, porque já era enfermeiro, era médico, né? Tem todo um network ali na área da saúde, ou era advogado e prefere o pessoal da área do direito, né? Então varia muito nessa questão. Então você tem que ver primeiro quem que você quer atender. Quer atender mais da saúde, direito, né, etc. Outra coisa bacana de saber também é mais ou menos a faixa etária que você quer atender. Às vezes você não se sente muita vontade de falar com o pessoal mais jovem, você não fica muito confortável. Ou você prefere conversar com o pessoal um pouco mais de idade. Mais de idade não, né? O pessoal um pouco com uma faixa etária um pouco maior, né? Ali dos seus 40 para cima, né? Ou 30 para cima, ou 30 para baixo. Então é legal também saber mais ou menos a faixa de idade que você prefere trabalhar com o pessoal. E é claro, saber também o tipo de produto que você quer focar em vender. Então é legal você saber mais ou menos o nicho de produto que você quer focar em vender. Da mesma forma, não faz sentido eu vender eletrônico e querer fazer anúncio para Michael Kors. Não vai bater o meu público. Quando eu faço isso, faço essa transição de público muito bruta, eu praticamente começo uma empresa do zero. Então por isso que é importante você saber certinho o que tu quer vender, o que você quer focar, para daí você criar suas campanhas em cima disso, tá? E qual que é o formato de anúncio que funciona melhor para a gente estar fazendo essas campanhas de tráfego pago? Hoje dá para a gente anunciar com qualquer formato que você posta no teu perfil normal, né? Então tem o post estático, o carrossel, Reels, Stories, né? E assim por diante. Dá para anunciar com todos, mas depende um pouco de qual que é o objetivo da sua campanha. Por exemplo, eu quero fazer um post mostrando produtos da Michael Kors, aquele tipo de vídeo que mostra vários produtos diferentes, sabe? Fazendo um comparativo, quase um comparativo ali, mostra a bolsa, mostra o preço aqui no Brasil, mostra o preço aí nos Estados Unidos. Enfim, esse tipo de conteúdo mais venda mesmo, mais mostrando o produto. Entre fazer, por exemplo, ele em um carrossel com várias fotos e ele em um vídeo, muito melhor fazer ele no formato de vídeo, porque vai entregar muito mais, as pessoas vão gostar de ver mais. Agora, por exemplo, fazer um conteúdo mais informativo. Esse conteúdo normalmente ele não fica tão legal em vídeo, apesar de ficar mais didático, mais legal de você assistir, mas para anúncio, se for o caso de anunciar, né, é legal fazer no formato mais de texto, porque a pessoa consegue parar e ler com mais calma, então fica mais legal no formato de texto. E se alguma coisa não ficou muito clara, muito específica, eu não consegui detalhar algum ponto específico ou ficou com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente também, pra gente bater um papo, conversar, não tem problema nenhum. Inclusive para você que é membro, membro assinante do clube, você tem algumas horas de consultoria com a gente todo mês, gratuitamente. Então às vezes você tá com alguma dúvida de estratégia, não sabe se faz o anúncio no formato de vídeo, post, carrossel, etc. Ou quer fazer algum e-mail marketing, por exemplo, e não tá com dificuldade de planejar ele, alguma coisa nesse sentido, pode entrar em contato com a gente. Vocês têm algumas horas ali de consultoria com a nossa equipe de forma gratuita, então podem aproveitar também para a gente conversar, bater um papo e desenvolver ainda mais o marketing de vocês. Mas vamos lá, seguindo aqui para o nosso próximo tópico, eu quero mostrar uma ferramenta que a gente utiliza aqui na agência justamente para fazer esse planejamento e definir algumas coisas, definir algumas estratégias, tá? Aqui para o nosso exemplo eu coloquei o site da OS Closer, porque eu acredito que se não é a maior, é uma das maiores empresas da nossa área, né? Aqui de redirecionamento e tudo mais. Coloquei o site deles e essa ferramenta vai mostrar alguns números desse site, para eu poder me basear e entender qual que é a estratégia deles, mais ou menos, tá bom? Não são números exatos, números próximos do real, né? Claro que ela dá um número aproximado, mas pelo menos dá pra gente ter uma noção aqui de como que tá as coisas, tá? Por exemplo, vou ignorar todas as informações que estão aqui, que elas não são importantes para nosso bate-papo aqui. Não vou me aprofundar muito em parte técnica, vai ser só para explicar algumas coisas. Mas eu quero mostrar para vocês esse gráfico aqui, ó. Vocês podem ver que a linha azul é o tráfego orgânico da OS Closer e a linha laranja aqui embaixo é o tráfego pago da OS Closer. Mas se a gente olhar aqui, por exemplo, como eu falei para vocês, não são números aliás, são números reais, mas não são números exatos, né, da OS Closer, mas dá para a gente ter uma noção, por exemplo. Um exemplo aqui. Nesse mês de maio aqui, por exemplo, a OS Closer teve uma média de acesso de 21 mil acessos no tráfego orgânico. É mais, tá bom? Mas aqui, como falei para vocês, ele mostra um número menor do que o real. E no tráfego pago, teve mais ou menos uns 800 a 1000, mais ou menos ali, de acessos pagos. O que a gente entende disso? Se uma empresa como a OS Closer, que hoje é uma das, se não a maior empresa de redirecionamento que a gente tem, se uma empresa como a OS Closer, gigante como ela é, ainda faz tráfego pago, por que você, personal shopper, que às vezes está começando ou está só há alguns anos no mercado, não vai fazer? Gente, o tráfego pago ele é a base de qualquer negócio para ele poder crescer e vender.
tráfego pago ele é obrigatório, tem que ter o tráfego pago. Ele não é segundo plano, ele não é segunda opção. Ele tem que começar hoje e agora com você, tá bom? Se você quiser vender, se você quiser crescer. Bom, então aqui da OS Closer era só isso que eu queria mostrar para vocês. Mostrar aqui para vocês que realmente empresas grandes fazem campanhas de tráfego pago, eles continuam na ativa. A gente tem, por exemplo, a Filó que faz tráfego pago, Filó manda para mim, né? O OS Closer faz, redirecionamento Delaware faz. Toda empresa grande, todo redirecionador, personal shopper grande faz campanha de tráfego pago, porque é a base da venda, é ali que vai trazer clientes novos. Agora eu quero compartilhar com vocês, voltar aqui para a minha tela novamente, para mostrar algumas campanhas que a gente roda de alguns clientes. Algumas campanhas são um pouco antigas, outras estão rodando agora, então eu quero mostrar para vocês e também explicar como que a gente faz para entender esses números, essas métricas e tudo mais, porque isso ajuda muito, inclusive lá nos primeiros tópicos, que era como definir o público, como conhecer o teu cliente de verdade, etc. E ajuda muito você também a economizar dinheiro nas campanhas, tá? Então eu quero mostrar aqui para vocês esses resultados. Aqui é o cliente 1, tá bom? Esse aqui é meu cliente 1. Essa campanha que eu estou mostrando para vocês, são as informações, os dados do dia 12 de agosto até 18 de agosto do ano passado. Então aqui eu tenho a primeira campanha rodando aqui na semana, no período de 7 dias, tá bom? Eu vou voltar com um lapisinho. Aqui no período de 7 dias, essa campanha gerou 66 novas conversas. O que a gente entende disso? Que foram 66 pessoas que te chamou no teu direct. Oi, eu quero importar, eu quero comprar esse tênis, eu quero comprar essa bolsa. São 66 novos possíveis clientes em uma semana. Não sei como que é a frequência de novos clientes qualificados, tá bom? Aqui é cliente qualificado, não é a pessoa perguntando o que quer importar, tá bom? Aqui é cliente que chegou, eu quero comprar este produto, eu quero importar este produto, tá bom? Então são 66 pessoas qualificadas para importar. Não sei qual que é a média de vocês que estão aqui assistindo a gente, né? Mas para essa campanha foi 66, tá bom? Então foram 66 pessoas que falaram que queriam importar, que são os resultados, né? Dessas 66 pessoas, essa campanha específica, em uma semana, ela teve um alcance de 3.100 e poucas pessoas, tá bom? Então teve um alcance ali de 3.000 pessoas. Então em uma semana a gente entregou o Reels, o carrossel, né? Daí varia de cada campanha. Nessa aqui específica foi vídeo, tá bom? Foi Reels. Então, em uma semana, a gente mostrou o vídeo desse cliente para mais de 3.000 pessoas. Então, esse foi o alcance do conteúdo dela. Faz o seguinte, entra no teu Instagram ali, se você quiser, vai lá, abre um vídeo qualquer seu, né? E vai em sites, ver resultados lá, ver qual que é o alcance orgânico que você tem. Normalmente, o vídeo ele até entrega bem, né? Até entrega ali os seus 3.000 e tantas pessoas. Mas, supondo que o teu vídeo do teu Instagram entregou para 3.000 ou mais ou menos pessoas, quantos leads qualificados chegaram para você? Reflita essa informação com você. O teu vídeo entregou para 5.000 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, ok. Mas de todo mundo que foi entregue, quantas vieram te chamar, tá bom? Dá para ver essa informação ali nos insights, tá bom? E eu acho que o dado mais legal aqui pra gente é isso aqui, ó. O custo por resultado. O que isso daqui significa? Significa que foi cada pessoa que mandou aqui, ó, essas 66 pessoas que entrou em contato, chamou no direct, eu quero importar este produto, tá bom? Leads qualificados, custou para esse cliente 60 centavos reais, tá bom? A campanha rodou em reais aqui. Cada pessoa que te chamou falando que queria importar um tênis, uma bolsa, etc., custou 60 centavos. É um custo por aquisição de cliente muito baixo, diferente do teu custo de aquisição de cliente pelo tráfego orgânico que você tem que ir na loja, gravar o vídeo, editar, às vezes fazer roteiro do vídeo antes, né? Gravar o vídeo, editar, postar, tem que interagir um pouco nos stories com aquele vídeo para ele dar um alcance um pouquinho melhor, responder comentários, para talvez vir alguém te chamar no direct, oi, vi seu vídeo, quero importar esse produto, ou te chamar no direct. O que você está fazendo? Você vende produto? Você é loja? Ou o que é importação? Vai ter taxação? Enfim, tem todo um processo longo de atender o cliente para daí você converter ele em um cliente de verdade no orgânico, né? Aqui no pago não. Aqui no tráfego pago, a gente criou o vídeo, o cliente teve o mesmo trabalho de ir na loja, gravar, editar, etc. No caso a gente que editou, né, o vídeo para o cliente, mas enfim, detalhes. O cliente ainda assim teve todo esse processo de produção, né, do conteúdo.
porém não teve todo aquele trabalho de explicar o que é a importação, como funciona, etc, etc. Por quê? Aí o cliente já chegou qualificado e só custou 60 centavos. Então assim, é um lead muito qualificado e muito bacana, que dá pra gente estar usando, tá bom? Então o tráfego pago a gente consegue isso, a gente consegue chegar direto na pessoa interessada para estar convertendo para cliente. Agora a gente vai seguir aqui para a semana seguinte. Aqui a gente olhou até o dia 18, agora do dia 19 ao dia 25 também mantendo os 7 dias. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Essa mesma campanha, mesma coisa, a gente fez os ajustes ali, né? Ela já caiu um pouco. Se a gente for olhar aqui, ó, opa, pera aí, deixa eu só apertar os botões errados. Então, na semana passada foi 66 mensagens, nessa semana seguinte foi 64. Caiu um pouco, mas manteve a consistência, uma média de 60 mensagens por semana. Ok, show de bola. E daí se a gente for olhar aqui, por exemplo, teve lá as suas 64 mensagens, foi entregue para mais de 2.900 pessoas em uma semana, o custo por lead subiu um pouquinho, está 62 centavos, na semana passada estava em 60, mas normal, caiu um pouco o resultado, né, o número de conversas iniciadas, então fica um pouquinho mais caro, normal, nada demais, tá bom? Então vamos seguindo aqui para a semana seguinte, para nossa terceira semana. Aqui vocês podem ver que já teve uma mudança, já melhorou. A gente já saiu de 64 mensagens por semana e a gente foi para 76 mensagens por semana. Já melhorou a situação aqui, já ficou um pouco mais interessante. Então essa semana já foi um pouco melhor, foi a semana do dia 26 ao dia 1 de setembro, 26 de agosto a 1 de setembro. E olha aqui que interessante, o custo por aquisição subiu também, ficou um pouco mais caro. Por que isso aconteceu? Nessa campanha específica, essa semana aqui, uma semana antes na verdade, foi feito uns dias antes, né? Foi feita uma manutenção mais agressiva. Então sempre que você faz uma manutenção um pouco mais agressiva na sua campanha, trocar criativo, um criativo muito diferente, ou trocar o público, né, e etc., a sua campanha ela sofre um pouquinho, ela tende a subir o custo. Então assim, regrinha geral, todo início de campanha é caro, ela tá mais cara, é normal. E com o passar do tempo, das semanas, dos meses e assim por diante, ela vai baixando o custo, tá bom? Ela vai ficando mais barata por conversa iniciada ou por resultado gerado, tá bom? Nessa campanha que teve uma situação específica que eu vou explicar para vocês, aconteceu o seguinte, teve uma troca, mais uma vez uma mudança agressiva de uma manutenção agressiva da campanha, que teve uma troca do criativo. O que aconteceu aqui? O cliente queria colocar um criativo específico, a gente orientou, né? Olha, esse criativo pode ser que não funcione muito bem e tal, por experiência, né, com outros clientes, não te aconselho a fazer isso, porém o cliente quis fazer. Ok, show de bola. A gente sempre vai orientar e vai aconselhar quando a gente acha legal ou quando a gente não acha legal alguma ação, tá bom? Isso daí é trabalho nosso, a gente vai estar sempre orientando ali. Porém, se você insistir que quer seguir com aquela estratégia por algum motivo específico, tudo bem, também sem problemas nenhum. E foi o que aconteceu. A gente fez a alteração do criativo conforme o pedido do cliente e olha só, a gente saiu de 60, 70 mensagens por semana para 11. Então, assim, deu uma leve queda, né? Deu para dar uma sentida ali. E olha o custo por aquisição de cliente. Saiu de 60, R$1 ali que seja, para R$5, R$5,60. E o que a gente entende com essas informações? A gente entende o quê? Só porque o cliente não ouviu a gente deu ruim? Não, nada disso. A gente entende o quê? A gente tem a nossa experiência, a gente compartilha com você, que é nosso cliente e tudo mais. A gente sabe de algumas coisas que funcionam e outras que não funcionam. A gente sabe tudo? Não. A gente está aprendendo junto com você no dia a dia. A gente aprende coisas novas todos os dias. Afinal de contas, o marketing é isso, é inovação constante. Mas a gente sabe alguns caminhos que não se deve trilhar. Aí esse aqui foi um deles. E acabou refletindo, mas é normal. Depois a gente criou outras campanhas e voltou tudo ao normal. Esse cliente acabou gerando até mais mensagens e outras campanhas. Não tem nada demais, tá bom? Só quero compartilhar com vocês que tem certas coisas que não funcionam, que não dá certo. E não adianta teimar. Infelizmente não funciona. Então agora a gente vai olhar uma segunda campanha que eu separei aqui para vocês, tá bom? Essa campanha aqui eu coloquei dos últimos 30 dias, no dia 9 de abril a 8 de maio. Tá desse ano mesmo, tá bom? Então tá rodando aqui dos últimos 2 dias. Essa campanha, ela tem um propósito diferente da anterior. A anterior, ela tinha o objetivo do quê? De gerar conversas, de fazer a pessoa chamar você no direct, no WhatsApp, onde for ali, para poder contratar o seu serviço. Essa campanha aqui, ela já é uma campanha de alcance. O que isso significa?
que o objetivo aqui é mostrar esse conteúdo, normalmente vídeo, né, no Rate Reels, para o máximo de pessoas que a gente conseguir. E quais informações a gente tem aqui nessa campanha? Vamos começar olhando aqui. Eu tô fazendo uns traços aqui meio torto, né? Tá meio feio o negócio, mas dá para entender. Aqui em alcance, a gente tem o número de 58.300 pessoas. O que isso significa? Significa que essa campanha em 30 dias, tá bom? Somente em 30 dias, ela foi visualizada por mais de 58 mil pessoas. Gente, isso aqui é muita gente, tá bom? Imagina que o teu flyer, o teu banner foi mostrado em 30 dias para mais de 58 mil pessoas. É gente com força, tá bom? É muita gente. Inclusive aqui em impressões é o número de vezes que essa campanha foi visualizada, ou seja, foi vista mais de uma vez, né? Isso aqui foi entregue para 58 mil e teve mais de 90 mil visualizações, né? E assistiu mais de uma vez, elas gostaram de ficar assistindo esse mesmo conteúdo. E essa campanha também, ela tem um outro detalhe bem interessante, tá? Tá difícil fazer linha reta, viu? Nossa, que dificuldade. Deixa eu conseguir fazer uma linha reta aqui, mais ou menos, reta não, né? Mas enfim, essa campanha aqui, eu circulei esses dois pontos, porque aqui a gente tem o CPC, que é o custo por clique, tá bom? Que foi de 15 centavos de reais, e a gente teve, de todas essas 58 mil pessoas que visualizaram, 3.965, vamos colocar 4 mil para ficar fácil a conversa aí, para não ficar no trava-língua, teve 4 mil pessoas que clicou no anúncio. Então assim, a gente mostrou esse anúncio para 58 mil pessoas, mais 58 mil, e 4 mil pessoas abriram o anúncio nos últimos 30 dias. Talvez você olhe assim, poxa, a proporção tá meio estranha, né? 58 mil, só 4 mil abriu. Mas cara, para e pensa. 4 mil pessoas que entrou no teu WhatsApp, que entrou no teu direct, que entrou no teu perfil. Eu não estou recordando aqui de cabeça agora, eu acho que essa campanha mandava para o perfil do cliente, se não me falha a memória aqui. Ou seja, 4 mil pessoas que entrou no perfil desse cliente por mês, nos últimos 30 dias. Se não fosse para o perfil, daria para a gente colocar, por exemplo, para uma página de vendas, contratando um serviço ou vendendo um produto específico. Então, são 4 mil pessoas enviadas em 30 dias. É muita gente, 4 mil pessoas. É bastante gente, viu? Pessoal, outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que é sobre como que eu faço para atrair clientes para um perfil novo, um perfil que está começando, não tem muita postagem, ou abriu o perfil semana passada, ontem, tá? Não tem nada postado, ou tem pouca coisa. Enfim, como que eu posso fazer? Eu posso já começar a rodar um tráfego pago, mesmo com um perfil mais cru, mais recente, mais novo assim? Pode, tá bom? Pode, não tem problema nenhum. O que é legal fazer? É bacana que o teu perfil tenha alguns conteúdos base para o tráfego pago. Por exemplo, eu vou rodar anúncio vendendo produtos, bolsas, enfim, da Michael Kors. O que é legal eu ter no meu perfil? É importante você ter alguns posts explicando o que é a importação, porque algumas pessoas vão entrar no teu perfil, por mais que a maioria é qualificada, já te chama querendo importar, muita gente também vem de curioso, vem entender e tudo mais. Então é legal que tenha alguns posts explicando o que é importação, como ela funciona, coisa breve, tranquila, não faz um carrossel explicando, dando um geral, né? É legal ter um post explicando sobre como funciona o teu trabalho, por exemplo, o teu tempo de armazenamento, ou em alguns casos o valor do teu serviço, né? Se for necessário falar. É legal também falar, ter bastante conteúdo de entretenimento sobre a Michael Kors, por exemplo. Então mostrando bastante bolsa e tudo mais, visitando a loja, etc. É legal também, sempre que a campanha está rodando, ter stories rodando. Então assim, a campanha está no ar, tem que ter stories todos os dias. Por quê? A pessoa ela viu o anúncio, ela entra no perfil. Não tem nada de stories para entreter ela, para ela ver que o teu perfil está ativo, a chance dela não te chamar ou não fizer nenhuma ação como te seguir ou ver as outras postagens é muito maior. Porque inconscientemente a gente entende o quê? Se tem stories no perfil, é um perfil ativo. Se não tem stories, é um perfil morto, tá bom? Então por isso que é importante ter stories sempre ali quando as campanhas estiverem rodando, tá bom? Ah, não quero postar stories, não sei fazer, não gosto, enfim. Não precisa, não é obrigatório, mas a tua taxa de conversão vai cair, tá? Se você tiver stories postando todos os dias, a tua taxa de conversão aumenta. Pessoal, então a minha palestra chegou ao fim. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que vieram aqui para me ouvir, não só a mim, mas também aos outros palestrantes. Espero de coração que essa palestra tenha sido uma palestra que transformou a vida de vocês, que abriu um novo horizonte, que mostrou um mundo de novas possibilidades, que vocês puderam entender
como o tráfego pago ele realmente pode transformar um negócio. Compartilhei todos os detalhes, não omiti nada. Infelizmente, é claro, eu não consigo compartilhar tudo o que eu gostaria por uma questão de tempo, né? E também uma questão de comunicação, né? Por vídeo é diferente do que pessoalmente, mas enfim, espero que ainda assim vocês tenham absorvido o melhor que eu pude compartilhar com vocês aqui nessa palestra e que realmente vocês saiam daqui transformados, tá bom? Volto a reforçar, qualquer dúvida, qualquer coisa que talvez eu não tenha abordado especificamente, entre em contato com a gente, vamos conversar, chama ali no nosso direct, no nosso WhatsApp, vamos bater um papo, estou à disposição para a gente conversar. Reforçando também, quem é assinante do clube tem algumas horas de consultoria gratuita com a gente, chama ali, vamos marcar um bate-papo, uma reunião que está disponível, tá bom? E qualquer dúvida também, estou sempre à disposição. E eu desejo a todas vocês um excelente dia, um bom trabalho, fiquem com Deus e eu aguardo vocês também ali no nosso WhatsApp, quem quiser conversar e tirar uma dúvida, tá bom? Até mais, um abração. Tchau, tchau.